Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast para você que está escutando. Esse é mais um episódio do meu, do seu, do nosso Qual é Podcast, que sai toda terça-feira na sua timeline do Spotify, Deezer, Apple Podcast e toda a plataforma de áudio possível. Se você não achou em algum lugar, avisa a gente que a gente coloca lá, beleza? Às vezes está saindo episódio no YouTube, de quinta-feira ou de terça também, com alguns convidados, né? Quando dá para marcar uma agenda presencial, a gente tá fazendo. Quando não dá, é o formato que você já conhece e ama, beleza? Hoje, mais dos convidados que já participaram, e eu acho que já passou até mais de um ano que elas participaram aqui da primeira vez. É o time da Oba Yoga, são instrutoras de yoga que vão trazer novidades do que passou desse tempo de um ano pra cá. Tudo bem, meninas? Oiê, tudo bem? Tudo bem, estamos bem. Depois de muito tempo, estamos de volta. Show de bola. E agradecemos o convite. Estamos muito felizes de retomar e trazer um pouquinho mais dessa filosofia aí que faz parte muito do nosso trabalho hoje e que a gente faz com todo o amor, né? Com o coração. Vamos lá, apresentações aqui. Vocês já conhecem do episódio anterior, mas tem que falar de novo porque pode ser que tenha um ouvinte novo também, né? Então, Tainá Mendes, certo? Isso, eu sou a Thay. E a Ká da Oba Yoga. Mais conhecida como Meninas da Oba. Meninas da Oba, então é isso. Vamos lá, eu já falei que passou mais de um ano, né? Não sei se mais de um ano mesmo, mas por ali, um ano que a gente se falou da primeira vez, eu tava começando ainda, tava engateando também com o meu podcast. Eu acho que ia fazer um ano de Oba na época, e eu escutei o episódio de hoje e eu acho que talvez tenha mudado algumas coisas, né? Porque a gente tava bem no meio da pandemia, certo? Então, elucidem aí o que mudou desse ano pra cá. Mudou muita coisa, né, Thay? Thay vai falar um pouquinho também. Mas principalmente pelo fato de que antes, né, durante a pandemia, nós estávamos limitados totalmente ao online, né? Esse contato totalmente através das telinhas. Então o trabalho era feito só dessa forma. E hoje, com essa abertura, né, essa retomada aos poucos, ainda com cuidado, ainda com responsabilidades em relação, né, à saúde, mas nós temos já mais um pouco essa abertura do contato, de estarmos fisicamente. Então isso trouxe coisa boa, trouxe coisa nova para Oba, trouxe possibilidades, né, Thay? Aconteceram muitos movimentos, né, dentro de todo esse período, alguns desafios também, assim como tudo aí, né, na vida. Como a Ká falou, em meio à pandemia nós estávamos mais isolados, né, todo mundo em casa, era meio que uma obrigação, né, estar ali realmente no online. Hoje eu acredito que o online trouxe muito essa abertura, né? Não é algo que acabou, as nossas práticas elas permanecem online, mas agora nós tivemos um verdadeiro presente, na verdade, que hoje eu e a Ká, a gente está com um estúdio. Naquela época acho que nós não estávamos ainda, inclusive fica no centro de São Paulo, então a gente teve essa abertura e esse movimento aí positivo, né? De ter o contato agora aí com os alunos que estavam por detrás das telinhas, agora presencial junto com a gente. E tem sido de bastante aprendizado, né? É claro que gerou bastante movimentos, né? Mas empreender, assim, é lidar com essas questões, assim, o tempo todo. Eu acho que o presencial ali pode trazer, talvez, mais imprevistos do que o online, eu acho. Porque o online, querendo ou não, se você tem vamos supor, você usa a internet, né? Às vezes você pode ter um link backup e tal, né? Se você vai empreender, se você quer colocar, de fato, ter disponibilidade, né, no seu serviço, querendo ou não, vocês são empreendedoras, vocês estão prestando um serviço para alguém, né? Então, se você quer manter essa disponibilidade, você tem recursos para fazer isso. Agora imagina no presencial, talvez um contratempo seja, sei lá, o metrô deu pau lá, deu trânsito para chegar, entendeu? Eu acho que isso é um pouco diferente, né? A dinâmica é bem diferente mesmo. Eu acho que da mesma forma que o online, né, que nem a Thay falou, era meio que obrigatório, né? A gente não tinha muito o que fazer, tinha que ser no online. Mas trouxe pra gente uma percepção da comodidade do online. Algumas pessoas talvez não tenham se adaptado tanto, outras pessoas como eu, posso falar por mim, abraçou muito o online.
Eu estudo hoje, né? Boa parte dos meus estudos eu faço online. Segui durante todo esse período de pandemia e pós-pandemia com acompanhamento de professor de yoga também online, né? Então é uma abertura muito boa. Mas o presencial tem esses empecilhos, pode acontecer sim, né? Teve um dia que eu fui pro estúdio, né? Esse dia eu acho que a Thay não tava, não tinha luz, né? A gente chega antes da Luna, então assim, tivemos que dar um jeito. Então assim, essas coisas podem acontecer, mas eu acho que faz parte, né? No dia a dia, faz parte da vida. Mas uma coisa legal, né, do online do presencial, desculpa, é o quanto a gente tem a oportunidade de estar de volta, né, com esse contato humano, né, de lembrar, né, das pessoas, de receber as pessoas e de ver aquele sorriso, né, cara a cara, de olhar olho no olho. Isso é muito bacana. E ao mesmo tempo, né, a Oba, ela começou online e vai permanecendo online, porque a gente se conectou com muitas pessoas, né? Nós tivemos épocas de ter alunos de fora do país, né? Brasileiros, mas que estavam fora do país, alunos de diversos estados do Brasil. Então é uma coisa que nós vamos continuar carregando para aqueles que viraram amantes do online, que nem eu, e para aqueles que estão distantes de nós, que não podem estar presencial, mas que de alguma forma querem, né, fazer essa prática com a UBA. Na verdade a Ká falou um pouco, mas eu acho que esse conforto, né, de casa hoje, para quem se identifica, ninguém mais tira, né? Nada como chegar em casa, tomar um banho, comer, ligar ali para fazer alguma prática, né, de yoga, relaxar um pouquinho a mente para depois dormir, ou igual a Ká falou, né, dos estudos. Mas também esse calor humano, né? Quando a gente tem aquele contato presencial também é muito bom. Para quem pode, né, tá com a gente nos dois movimentos aí é bem legal, mas como a Ká falou, o online é algo muito forte hoje, né? E só tende a ficar cada vez mais, né? Tanto com as suas questões positivas quanto negativas, claro. Mas traz essa conexão de mundo mesmo, né? De outros países, não falando só de Brasil. É perfeito essa integração do online e tal. A gente sente que pode ultrapassar fronteiras, mas na minha visão, né, hoje eu acho que a prática, a pessoal, junto com as pessoas, ela acabou ficando limitante, né? Mas por outro lado é algo que um exemplo, no yoga, quando você está no online, você não consegue corrigir uma postura da pessoa, entendeu? Você não põe. Tudo bem que até o contato físico tá menor hoje, né? Mas você não consegue ir lá, não, aqui é mais pra dentro, aqui é mais pra fora e tal. Eu acho que isso no presencial talvez seja algo a mais que você pode fazer pelo aluno. Né? Com certeza existem diferenças. A gente não pode negar, falar que é a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa. Tem coisas que a gente só consegue fazer, né, através de um contato físico, através do presencial. Mas existem possibilidades, né? Temos aí diversos alunos que estão conosco desde lá da época que nós começamos no online e evoluíram muito, não no quesito de posturas, mas do nível de consciência corporal. Porque isso é uma coisa que o aluno vai adquirindo através da prática, através da orientação do professor, mas a forma com que o professor precisa lidar com isso é diferente. Então você tem que ir entendendo como que o aluno ele vai conseguir te entender, a forma com que você vai falar, a forma que você vai orientar, ele entender do que você está falando, o que você está querendo mostrar para ele. E num presencial, né, como a gente trabalha bastante com ajustes, né, os nossos alunos estão já um pouco mais acostumados, né. Hoje não tanto, ainda a gente tem os alunos que estão mais próximos, os alunos que a gente já conhece, que estão ali sempre com a gente tem uma abertura maior, né. Agora, e aí a gente consegue trabalhar alguns ajustes, então no presencial ele acaba sendo mais fácil. Você chegar lá e mostrar para o aluno, isso aqui você tem que fazer, ou então mostrar para ele com o seu próprio corpo aí, ele tá te vendo de uma forma mais direta, né? É esse movimento. Então, talvez a informação é mais direta e reta, sabe? Sim. E no online você tem que ter esse feeling de como que você vai fazer essa outra pessoa receber isso de você. Interessante. No online é super possível, sim, né? Tanto que em meio à pandemia, como a Ká falou, teve a evolução, nós tivemos os alunos. É real essa conexão. Digamos que é uma conexão real, por mais que seja assim pelas telinhas, assim, é possível, né? Um
bom professor, ele consegue ter esse olhar, essa percepção do corpo, né? A gente trabalha muito com o corpo, a gente treina muito o nosso corpo, a gente estuda muito o nosso corpo. Então, a partir disso, a gente consegue trazer esse direcionamento no online também. É que, como a Ká disse, essa questão do presencial acaba tendo toque, né? Então, às vezes, o aluno não teve ali um nível de percepção, né? A consciência ali, às vezes, um pouco desperta. Mas, assim, abre o joelho mais para a direita, né? Tem esses direcionamentos e alinhamentos que são muito importantes, né? Dentro de uma prática de yoga, assim, tá? Mas ambos, assim, é super possível. E até para complementar, Bruno, o legal é que, assim, o intuito maior do yoga é trazer essa percepção para a pessoa construir a consciência do próprio corpo, né? Então, no fundo, o que a gente quer é que a pessoa entenda, né? Que ela tem ali o ombro, como que eu movimento no ombro, que eu tenho uma escápula, que eu tenho um dedo do pé, sabe? Como que eu faço para mexer o dedo mindinho do pé? Será que eu consigo, sabe? Então, no fundo, é essa percepção que a gente quer construir. Então, a pessoa entender, ela perceber, ela sentir. E aí, às vezes, a gente vai usar ferramentas como online, vai ser muita fala, às vezes o toque no presencial, mas a pessoa vai construir e criar essa capacidade dela entender e perceber o próprio corpo com o tempo. Mas é porque eu estava refletindo, tem essa questão, né? Eu e a Ká, a gente já passou por todas essas, né? A live, a gente trabalha de uma forma. Se a gente for trabalhar com aula gravada, né, às vezes ali a gente trazendo uma explicação, aí sim, talvez eu concorde da pessoa não conseguir ter tanto esse direcionamento a partir de uma aula gravada, porque não tem ali aquele olhar de ajuste, né? Então, assim como, né, eu e a Ká, a gente tem uma pessoa olhando por nós, né, a gente também se ajuda muito, e o quão é importante esse olhar, né? Então, era mais isso que eu queria trazer. Pra gente entender um pouco dessa transição online, mundão, né? Pessoal vindo mais pra ter o contato. Eu acho que não precisa nem falar, mas eu acredito, né, que eu tenho crescido bastante no online. E aí o online abriu a porta para fazer o presencial, né? Se vocês não tivessem crescido como uma escola online, acho que já não teria fôlego para encarar um aluguel, encarar umas paradas, falando de empreendedorismo um pouco, né? Então, como vocês estão lidando com o lado empreendedor, o lado de ser uma escola de yoga? Olha, Bruno, verdade seja dita, é desafio atrás de desafio, é um leão a cada dia, né? Acho que vale começar falando o quanto a Thay hoje a gente acredita muito no que a gente faz. E a gente gosta muito do que a gente faz, sabe? E antes disso, a gente é muito amiga. E a gente se dá força todos os dias, sabe? Na nossa prática pessoal, nos nossos processos pessoais. E ao mesmo tempo nessa construção, né? Como pilares aí da UBA. Porque durante esse período de pandemia pra cá, nós passamos por diversos processos. Subidas de montanhas, descidas de montanhas. E o online ele expandiu muito, nós tivemos diversos momentos. E empreender é muito sobre isso, né? Sobre entender momentos. Você precisa entender os momentos, você precisa entender a dança, né? Que o mundo está fazendo, né? Que o seu projeto precisa fazer, que a sua empresa precisa fazer para se encaixar no que está acontecendo. Principalmente quando a gente fala de um cenário onde a gente vinha de um momento de pandemia, onde tudo tinha que ser online. Na verdade, onde era presencial, aí do nada tudo passou a ter que ser online. E daqui a pouco as portas se abrem direto de novo para presencial. Se você precisa ter esse feeling, né? Como que eu fazer agora? Como é que estrutura? A UBA ia ser presencial, não se pensava em online. Do nada, boom, pandemia, a gente teve que estruturar para online. E do nada começou a se abrir de novo as portas, né? Então, no online a gente teve a possibilidade de trabalhar de diversas formas. Os formatos foram mudando em diversos momentos para atender justamente esses acontecimentos que iam fluindo no mundo, as demandas que a gente recebia dos nossos alunos. Então, uma coisa que era direcionada para aulas particulares e passou a ter possibilidade de aulas em turmas, e aulas em turmas em particulares, enfim. E foram se direcionando e as coisas foram acontecendo dessa forma, né? E aí o presencial, né, que era uma coisa que a gente já fazia, né, como aulas no Parque do Vila Lobos, a gente começou, né, quando voltou a pandemia,
com aulas no Parque Vila Lobos. Aqui mais Por perto de ser casa. algo... perto da sua casa, que legal. Ó, então na próxima, já sabemos, Bruno, cuidado, viu? Bruno e família, pode todo mundo. Então, nós começamos com aulas no parque, né? Justamente porque a gente queria encontrar os alunos, queria ter essa oportunidade de estarmos juntos, né? E depois nós recebemos, na verdade, um convite, né? Hoje nós estamos na República, onde nós atuamos lá com esse estúdio aos sábados. Nós recebemos um convite muito legal, que hoje, né, e sempre a Thay, ela vai falar um pouquinho sobre isso, mas nós vemos o quanto as coisas vão fluindo, vão acontecendo através do nosso próprio esforço e energia, né? Então, o nosso esforço que a gente coloca no trabalho, ali no Instagram, no projeto do Telegram, para quem já conhece, já acompanha há mais tempo, e nos outros projetos que foram desenvolvidos ao longo desse tempo, vai trazendo essa visibilidade de pessoas que vão, né, se identificando com o trabalho e, eventualmente, portas vão se abrindo. E aí foi nessas que a gente abriu aí, recebeu esse convite. Vou deixar a Thay falar um pouquinho sobre isso. Eu e a Ká, graças a Deus, a gente tem, acredito que desde o início da UBA, todas essas questões de ter muitos presentes, né, devido à conexão, como ela disse, de todo esse compartilhamento que a gente tem em prol desse sonho, né. E acho que a primeira base também é acreditar muito. Eu acredito que hoje a primeira base, né, de toda essa construção, principalmente para quem tem um sonho, para quem deseja realmente viver desse sonho e aprender, é realmente acreditar. E como a Ká disse, existem altos e baixos, desafio atrás de desafio, mas é muito a forma como a gente lida, né, com esses desafios. Acho que a gente até compartilha muito, né, no nosso projeto Yoga Além dos Asanas, de trazer esse equilíbrio não somente ali, né, no tapetinho, durante uma prática de asanas, mas assim, na vida também, né, porque muitas questões vão acontecer, muitas questões vão existir, e a forma com que a gente lida. E hoje nosso estúdio está situado na República, né, a gente recebeu esse convite do Celina. Normalmente é uma empresa bastante legal, né, mundial aí também. Hoje aqui no Celina Brasil, não sei nem se a gente poderia falar o nome deles, mas acho que pode, muito mais melhor. Mas assim, eu e a Ká, a gente sempre recebe esses convites, a gente tem realmente essa força de compartilhar, de entender, de observar como cada uma está sentindo, de quais direções a gente deve seguir, até porque a Ká, ela tem um jeitinho, eu tenho outro jeitinho, mas de uma certa forma a gente consegue complementar tudo isso. E eu acho que antes de sócias, né, a gente se enxergar mesmo como ser humano, se enxergar como pessoa, né, como amigas. E eu acho que esse é o segredo, né, porque nem tudo sempre são flores, mas o mais importante é a gente entender todas essas questões internas, né. E seguir, né, a gente não pode desistir. Então, para quem tá ouvindo aí, né, e tem um grande sonho, siga, né, não coloque esses sonhos atrás de outras coisas, né, eu acho que em primeiro lugar, acho que desde o início a gente, mesmo com as dificuldades, mesmo com cada uma tendo um processo, a gente sempre esteve ali, né? Vamos acordar cedo para resolver, vamos, então até mais tarde, vamos. Então, é essa energia, né? Show de bola. Até para complementar, para encerrar o bloco das mulheres empreendedoras, e inclusive é um dos tópicos que você sugeriu, como a OBA cresceu hoje em números, né? E falar um pouco, e assim, já falaram, né, mas é só complementar que abrir uma empresa, né, como eu já falei para uns amigos meus, abrir uma empresa com alguém é tipo um casamento, tá ligado? Então, fala um pouco dos números agora da OBA pra gente. Antes da Thay falar mais sobre os números, eu vou jogar pra ela, vou passar essa bola. A Thay falou um pouquinho antes sobre presentes, e eu queria só falar uma coisa, que são presentes, gente, mas de esforço, tá? Não são presentes de chegou alguém, deu alguma coisa pra gente, não, sabe? Presentes através do nosso esforço, no sentido de, queremos um presencial, começamos a fazer as aulas no parque, já tinha um puta trabalho feito ali no online, desenvolvido, os projetos, a UBA já estava ali acontecendo, e através da nossa própria energia de querer o presencial, de já estar manifestando algumas coisas, aparecem, né, essas parcerias onde a gente consegue fazer isso acontecer.
E enfim, e é isso. E é um casamento mesmo, ser sócia. A Thay e eu, a gente se fala da hora que acorda até a hora que vai dormir. Eu falo mais com ela do que com a minha mãe e com meu pai. E quando a gente casar, né? Se é um momento a gente casar, o marido vai ter que entender, porque senão não vai dar certo. Eu vou deixar ela falar sobre os números. Na verdade, como a gente até compartilhou, começar uma empresa do zero exige realmente essa energia. Bom, começar uma empresa do zero realmente demanda, como a Ká falou, esse esforço, né? A gente tem que colocar toda a ação para que a gente tenha esse resultado. Acho que na verdade, na época que a gente já tinha conversado no nosso primeiro podcast aqui, eu e a Ká, a gente veio de um movimento que nós tínhamos aulas particulares, né? Em um número menor, pensando, né? Na verdade, não em um número menor, mas em menos tempo, né? E a partir do momento que a gente foi entendendo isso, né, como a gente compartilhou sobre essa questão dos movimentos, foram quando surgiram as turmas, né? E atualmente, hoje, nós só temos as turmas, mas hoje a gente tem uma boa visibilidade ali no nosso Instagram, temos o nosso site, e na verdade eu não sei o que entraria muito nesses números aí pra ti, mas hoje a gente, para algo que começou do zero, é uma conquista muito grande que a gente vem tendo, né, sempre, dia após dia, momentos após momentos, entendendo realmente esses movimentos. Então, quando a gente percebeu-se ali com as aulas particulares que faltava um pouquinho mais de tempo para a gente estudar, um pouquinho mais de tempo para a gente, veio essa estratégia da gente colocar, né, a ideia das turmas, né, de 10 pessoas e tendo esse acompanhamento de quantas pessoas a gente conseguiria ali trazer de uma forma confortável, né? Porque um diferencial da UBA é exatamente esse acolhimento com cada aluno, o entendimento, né? Como a gente falou um pouquinho do corpo de cada aluno, então essa observação. Mas hoje nós temos somente as turmas, acho que a gente até tem alguns alunos particulares também, mas hoje não se encaixa na rotina que a gente tá, com a agenda, não é algo que a gente tem colocado energia. Por isso a gente acredita muito nessa questão da intenção, da ação, da energia e realmente dessa conversa, de observar mesmo os movimentos que cada uma tá passando e trazendo essas estratégias dentro da OBA. Um outro tópico que a gente mencionou em off era a evolução do processo de vocês como professoras, né? Então, cada uma como você disse, você tem o seu jeito, ela tem o dela e tal. E como foi essa evolução para cada uma? Bom, eu acho que uma das coisas que a Thay e eu nós sempre falamos, acho que a gente comentou aqui por cima hoje já, mas falando um pouco mais direcionado, durante todo esse período quanto OBA, nós seguimos sendo acompanhadas por um professor, sendo guiadas por um professor, por uma professora. Durante esse time, nós tivemos diretamente 2 professores, né? Por um período de um ano, uma professora, o último período agora em 2022, um outro professor, e outros professores, né, que a gente acaba tendo de vivências, né, de cursos que a gente vai fazendo, né, o tempo todo. Isso falando um pouco mais de yoga asanas, né, falando mais de posturas, de respiração, falando mais de uma parte mais prática do yoga, mas além disso a gente tem os outros estudos direcionados para autoconhecimento, né. A Thay, a gente ambas estudamos Vedanta também, que é direcionada para esse autoconhecimento. A Thay estuda com uma professora, eu estudo com um professor diferente, mas ambos ali da mesma casinha. A Thay fez aí por um tempo estudo de mantras, eu estou aprofundando no estudo de sânscrito. Então a gente está sempre juntas, né? Apesar de cada uma ter o seu jeito, a gente está sempre juntas. Professores direcionados de yoga, de asanas, nós sempre tivemos os mesmos professores até então. Talvez em algum momento, né, ela voltou para os mantras, não sabia. Tá faltando conversa, então. Porque ela mandou aqui, gente, no chat, algo que eu não estava sabendo. Tá faltando conversa. Não, brincadeiras à parte. Até hoje, na parte direcionada de yoga asanas, nós sempre acabamos fazendo muito as mesmas coisas. A gente teve o acompanhamento do mesmo professor, e aí uma gosta de um curso, amiga, vi um curso, olha aqui, vê o que você acha, vamos fazer, aí a gente divide, investe, faz,
e a gente se dá a aula, sabe? Estou fazendo uma postura, não tô entendendo muito, o que tem que fazer aqui? Amiga, você não consegue entender essa postura? Me manda um vídeo aí, né? Como que você entende ela? Como que funciona no seu corpo? Ela manda um vídeo e eu mando de volta. Então, desde sempre, e eu acho que isso faz parte de um dos princípios da OBA, né? Falando como OBA mesmo, como nós duas, de uma forma de união, esse entendimento de que nós precisamos estar em movimento na nossa prática, no nosso estudo, na busca pelo nosso conhecimento, pelo nosso autoconhecimento, para sermos cada vez melhores como alunas e, consequentemente, como professoras. Porque é claro que não necessariamente um bom praticante vai ser um bom professor, porque existe uma didática, existe uma forma de você saber orientar, mas um bom professor precisa ser um bom aluno. Então, não necessariamente um vai ser o outro, mas ser um bom professor depende de ser um bom aluno. Porque eu preciso viver aquilo que eu ensino, eu preciso fazer aquilo que eu ensino, né? Então, tem um pouco disso, né? E, enfim, cada uma tem o seu jeitinho e a gente preza muito por isso, né? A gente não tem um formato engessado na OBA, onde a gente tem que falar alguma coisa, fazer de alguma forma. As aulas, elas são comigo e com a Thay, mas ela tem o jeito dela de conduzir, eu tenho o meu jeito de conduzir, mas nós estamos sempre em contato, né? Conversando sobre os alunos, falando sobre o processo de cada um, trocando, entendendo o que a gente acha melhor para cada aluno, trazendo a visão de cada uma. E eu acho que justamente por a gente ter esses processos muito juntas e parecidas ao mesmo tempo nos nossos estudos, apesar de ter muito essa diferença, a gente tem uma base, né, que vem do mesmo lugar, né? É claro que as pessoas são diferentes, então ela vai trazer de uma forma, vai trazer de outra forma. Ao mesmo tempo, essa base, ela acaba vindo de um mesmo lugar. Vou deixar a Thay falar um pouquinho sobre, né, esse processo, mas acho que é uma das coisas mais gostosas, assim, do que a gente tem para compartilhar. Eu acredito que dentro desse tempo sempre há uma evolução, né, para aqueles que querem evoluir. E tudo que a Ká, ela compartilhou sobre essa questão da gente se ajudar muito, da gente conversar muito. Dentro de todo esse processo, a gente tem esse olhar também de fora, né, porque a gente aprende muito com o próximo, né, com os outros. E tem muitas pessoas boas que têm coisas para nos ensinar. Inclusive, hoje, dentro da tradição da Índia, né, a gente comemora Guru Purnima, né, que fala um pouquinho mais desse ensinamento ancestral, né, passado de geração para geração. Até trouxe hoje no projeto da OBA Yoga Lindos Asanas, que são os áudios gratuitos, que eu falo um pouquinho brevemente sobre isso. O quanto é bonito a gente parar para pensar o quão o outro tem para nos ensinar, né? Se a gente parasse para pensar isso desde o ensino médio, lá da faculdade, que o professor, ele aprendeu quanto professor, né? Que ele aprende também, que tudo isso é ensinado de uma certa forma, de mestre para mestre. Hoje eu e a Kai nesses processos do jiu-jitsu também, o quão essa tradição também é muito bonita, né? De que é ensinado também de mestre para mestre, e o como a gente tem para aprender uns com os outros, né? Quando a gente remove toda essa questão do ego, né? De querer saber mais e passa a olhar com uma outra visão, né? Do quão a gente tem para aprender e o quão a gente vai seguir essa vida aprendendo, né? Até não existirmos mais. E eu acho que para mim essa é a maior evolução que o ser humano pode ter, né? Deixa eu falar, as meninas estão ficando perigosas, né? Jiu-jitsu e tal. Estamos caminhando para os momentos já finais. A gente já falou então alguns tópicos, inclusive que vocês mesmos indicaram para a gente conversar. Então são só mais 2 tópicos aqui pra gente poder encerrar. O primeiro que a gente ia falar, que é a yoga integral. A gente ia começar antes de começar a gravar. Então pode agora vocês ficam à vontade para falar o que quiser sobre yoga integral. E por último eu deixo para vocês falarem sobre as aulas, dias e tudo mais. Ai, gente, vamos lá. Bom, o Bruno tinha me perguntado antes da gente começar a gravar. E aí eu começar a falar, e a Thay falou assim, não, peraí, já vamos começar então o podcast, porque quando ela falar já vai ser um podcast. Pra quem me conhece sabe que eu adoro comunicação,
Eu adoro falar, adoro expressar, né? E gosto de ouvir também, né? Eu acho que tem muita cura na fala, a gente aprende falando, aprende ouvindo. E, enfim, o yoga, né, em si, é yoga, se a gente for buscar, né, começar a investigar, nossa, de onde é o yoga integral? A gente vai buscando e vai encontrar yoga em algum momento, né? E desse yoga raiz, né, muitos métodos foram sendo criados através da experiência de grandes mestres, né, de grandes professores que a gente fala, né, que tiveram experiências e entenderam ali em algum momento, nossa, eu posso ensinar, né, esse yoga dessa forma. E aí algumas pessoas vão se conectar com ele dessa forma, e criou um método, né? E existem N métodos, né, muitos já bem conhecidos, bem famosos, como Hatha Yoga, Vinyasa Yoga e por aí vai, né, não vou citar todos. E existe o yoga integral, né, que é o nosso yoga de formação, que é o yoga que a gente carrega, que é o yoga que a gente ensina. E falando de forma breve, né, bem breve, assim, para não ficar tão podcast, mesmo sendo um podcast, o yoga integral, né, principalmente, ele vem com essa característica de trazer um resgate do entendimento do yoga como um caminho de autoconhecimento, né? Como um caminho de percepção, não só do seu corpo físico, mas do seu corpo físico e através dele, das suas emoções, dos seus pensamentos e dos seus processos internos, e como trabalhar isso para que você possa equilibrar isso e ter uma vida, né, mais confortável, né? Mais confortável porque, assim, gente, os desafios, né, as dificuldades, as emoções que a gente não quer sentir vão continuar existindo. O que a gente faz através do processo de yoga, né, vou falar pra gente, né, quebrar algumas, porque o yoga integral vem para isso também, quebrar algumas ilusões sobre o yoga. A gente não achar que yoga é só ficar de cabeça para baixo, não achar que yoga vai transformar a gente em pessoas totalmente iluminadas e zens, que vão ser felizes para sempre, nunca mais vão sentir tristeza, nunca mais vão chorar. Então, o yoga integral, ele vem para isso. Não, vamos entender que yoga não é só posturas, né? O yoga, ele pode fazer isso por você, mas ao mesmo tempo é para trazer esse equilíbrio de você conseguir entender que dá para sim ter uma vida boa, dá para sim ter uma vida feliz, mesmo tendo muitos desafios. Então, né, vamos entender como, para entender e fazer isso acontecer, aí tem que praticar yoga. Aí não tem muito que eu possa falar para vocês, não, tem que praticar, tem que fazer acontecer na prática, né, Thay? Sim, dia após dia, né? O início, né, de todas as pessoas, acredito, que começaram a praticar yoga, querendo ou não, vem por conta dessa questão dos asanas, né, das posturas. E diante de todo esse processo, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que tem algo que envolve mais, né? Algumas questões internas que a gente passa a observar, refletir, questionar. E também tem que querer, né? Querer evoluir, querer ser melhor, querer mudar, assim, internamente. Como a Ká falou, é a nossa formação de yoga integral, é a nossa formação do coração. Inclusive, guiada por um grande mestre, né, Sri Aurobindo. Eu até anotei uma frasezinha aqui para compartilhar, para a gente finalizar, onde ele fala, né, calmo, desapegado, interiormente livre, habito o eu silencioso e permito que sua energia atue por meio dos seus instrumentos naturais. E até retomando, né, quando a gente fala sobre essa questão das coisas que acontecem com a Oba, das coisas que acontecem como presente, porque eu e a Ká, a gente tem muito essa conexão mesmo. Muitas pessoas devem sentir algo como, nossa, não sei por que isso aconteceu comigo, nossa, foi do nada. E aí muitas vezes, hoje a gente entende o como a partir de toda essa conexão e de toda essa energia, né, eu falo como presente, mas são coisas que realmente vêm de algo maior que nós, né? E acho que é um pouquinho disso que a gente queria falar para vocês hoje, trazer para vocês hoje. Foi uma noite muito boa. Só tudo isso. É uma brincadeira. Eu curti, eu acho foi um pouco mais enriquecedor até que o último. Que a gente ainda estava começando, a gente estava engatinhando nessa pegada de podcast. Olha a evolução aí. Olha a evolução. Eu achei muito bom o episódio de hoje.
E quero que vocês ainda falem sobre quais dias vocês atendem, como, se pode ir, se tem que ficar, se é ligando, se é no WhatsApp, se é na... Tem que... Fala tudo aí. Bom, hoje a gente atua com as turmas, né, no online. Normalmente as nossas turmas hoje estão com os horários cedo, então tem que acordar cedo. É da turminha que é matinal. E presencial, atualmente nós estamos aos sábados, mas é muito relativo, como eu e a Ká, a gente compartilhou, existem esse movimento, né? Mas a gente está sempre compartilhando, né, no nosso Instagram, que é @obayoga, nosso site www.obayoga.com.br, meu WhatsApp e o da Ká, a gente não tem o profissional, mas também não vou passar o pessoal, mas assim, pode chamar a gente lá no Instagram que a gente responde muito rápido. Nosso atendimento, ele é muito rápido. Eu adorei. Gente, é isso. E assim, o nosso carro forte é o Instagram, onde nós trazemos de tudo. Tem de tudo lá. Eu tava falando com a Thay esses dias, o quanto a gente tá falando um pouco sobre identidade, a gente se questiona muito sobre a identidade da Oba, sobre o que a gente tá levando, sobre essa responsabilidade, né? O que eu tô levando pras pessoas, né? Principalmente no Instagram, onde é uma mídia que você consome muito rápido, chega às pessoas muito rápido. Então, no Instagram da Oba, você consegue se divertir um pouquinho, tem um pouco de trend, tem um pouco de conteúdos rápidos e divertidos com informação. Mas também tem muitos conteúdos profundos, leiam os textos, a gente compartilha muito sobre o que a gente estuda, né, sobre os livros que a gente lê, sobre as reflexões que a gente tem. Então lá no Instagram você consegue acessar bastante conteúdo de forma gratuita e acompanhar, né, os próximos movimentos, né? Então os encontros para iniciação de novos alunos, né, os encontros abertos para alunos e não alunos, quando que vão ter aulas. E, enfim, participar dos projetos gratuitos, como os nossos áudios através do Telegram. Inclusive, falando um pouquinho sobre isso, os nossos áudios através do Telegram é praticamente participar um pouquinho da nossa vida, da nossa rotina, porque às vezes está acontecendo alguma coisa na nossa vida e aí a gente tem que lidar com isso através do nosso próprio conhecimento. E a gente vai assistir uma aula, a gente conversa e aí lembra daquilo que aprendeu para aplicar no dia a dia, que é o que a gente fala através do Yoga Integral. E aí a gente traz lá de reflexão no áudio, nossa, é isso, aquilo, que a gente tem que às vezes parar para respirar, falar do movimento, enfim. Então, muito do que a gente fala, né, eu sempre gosto de trazer esse ênfase lá nos áudios Telegram. Não é algo que a gente, eventualmente, nossa, tira de letra, né, eu tô te ensinando aqui pra vocês porque eu tô no outro patamar. Não, é o que eu tô vivendo na pele, entendeu? E isso que eu tô te falando hoje é porque eu passei por isso hoje. E graças ao que eu faço todos os dias, à minha busca por conhecimento e por me entender, né, para lidar com esses desafios, mesmo penando, eu consegui passar. E olha, eu posso compartilhar com você, né? E talvez faça sentido para você, talvez não, tá tudo bem, a gente segue. Então, os áudios do Telegram são muito legais também. Acompanhar a gente lá no Instagram também é muito massa. E é isso, gente. Não sei se a Vai quer falar ainda. Não. Só complementa, porque eu sei que eu encontrei conteúdo de vocês no Spotify. Então, ninguém falou sobre isso. Nossa, Bruno, arrasou. Lembrou muito bem. Nós temos sim alguns conteúdos no Spotify. Teve uma época que nós fizemos em conjunto com esse projeto do Telegram. A gente faz às vezes no Telegram alguns direcionados. Então a gente fez um mês de áudios só voltados para entendimento da meditação, do processo meditativo, de como incluir isso na rotina. E em contrapartida, em conjunto, nós colocamos lá no Spotify algumas meditações guiadas, né? Meditação tem diversas técnicas, mas para ser uma coisa mais simples, mais acessível, mais fácil e prática, nós disponibilizamos essas meditações guiadas. E tem playlist também, para quem quer uma playlist para praticar, uma playlist para poder relaxar, né? Tem umas playlists lá com os mantras que a gente gosta. Tem mantra que é tanto meu quanto da Thay, mantra meu. Enfim, aí vocês podem até brincar de adivinhar. Será que esse aqui foi mais a Thay, mais a Ká, duas juntas? Bom, pessoal, para quem tá escutando até agora, esse foi mais um episódio do Qual é Podcast. As meninas da Oba Yoga, mais uma vez aqui, prestigiando o nosso podcast com conhecimento e também entretenimento, beleza? Obrigado, Thay. Eu que agradeço.
Obrigado, Bruno. Foi muito bom. É sempre muito bom receber esse convite. A gente fica muito feliz em participar, em contribuir com o Qual É. Esperamos ter mais vezes, né? Sempre em busca dessa evolução, né? Evoluindo sempre. E é isso. Obrigado, Ká. Obrigada aí, Bruno. É muito bom estar aqui com você, estar aqui nessa força, nessa soma, nessa missão de compartilhar informação e, como você disse, também um pouco de divertimento. E é isso, agradeço muito pela oportunidade. Valeu. Pessoal, já sabe, né? Qual é o podcast? Terça-feira, Spotify, quinta-feira, de vez em quando. E a gente se fala no próximo episódio. Paz!